esse é o nosso Fala Trabalhadora e mais uma vez nós estamos aqui para conversar com um trabalhador e um trabalhador diferente. Hoje meu convidado tá pura tecnologia. Esse é o seu Fala Trabalhadora, o programa onde os trabalhadores protagonizam. Esse é o nosso Fala Trabalhadora e hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, companheiro de escola de política do Politize, o também embaixador, vereador suplente da cidade de Santos pelo PSB e coordenador do Parque Tecnológico da Baixada Santista, Gabriel Miceli. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Dani. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que fico muito feliz, já fazia muito tempo que queria te entrevistar, já tinha te dito isso também, né? E fico feliz dessa oportunidade de ter chego, porque junto com você a gente traz aqui um mundo para ser discutido no campo do trabalho, que é o mundo do trabalho dentro da Revolução 4.0 e com um recorte muito específico que é dessa juventude que praticamente cedia a Baixada Santista. Mas antes disso, queria que você me contasse um pouquinho para mim, para todos os nossos seguidores aqui, um pouco da tua trajetória. Conta para nós como é que você chega até esse momento de coordenador do parque, um pouquinho de como isso começou, o que te despertou e como você chegou até aqui. Legal. Eu estou como diretor técnico lá no parque. E essa chegada até aqui tem uma construção política que me antecede. Antes da gente estava conversando um pouquinho lá atrás, e eu falei que antes de eu ter essa consciência política, antes de me formar, tenho uma história que me acompanha, que é a história dos meus pais, da qual eu tenho muito orgulho de contar. Em 1991, eles eram servidores, eles trabalhavam na Caixa Econômica Federal. Eu tinha apenas 1 ano de idade. O governo era o Collor, tinham grandes manifestações contra o governo Collor, e os bancários estavam em greve por reivindicação de melhorias salariais, melhorias das condições de trabalho, contra o governo Collor. E naquele ano, por conta das greves, 120 funcionários da Caixa foram demitidos por conta dessas manifestações. E os meus pais estavam dentre os demitidos. Eu com apenas 1 ano de idade, eles precisando sustentar a minha casa. E houve uma movimentação muito grande de abrangência nacional. Mais de 30 mil funcionários da Caixa permitiram o desconto em folha salarial para manter esses grevistas que haviam sido demitidos. E houve uma campanha política muito grande, acionando deputados aqui da região. Eles foram até Brasília para conseguir a reintegração e continuaram manifestando contra o governo Collor. Foi quase 1 ano demitidos nessa movimentação e eles conseguiram, ao final dessa luta política, a reintegração. E meu pai sempre conta que durante as assembleias, isso não só quando eu tinha 1 ano de idade, mas depois ele continuou participando das reuniões da diretoria da Associação dos Funcionários do Pessoal da Caixa Econômica Federal, da PCF. Ele foi dirigente e ele conta que naquela época, quando ele estava discursando, eu queria pegar o microfone da mão dele. Então tem um pouquinho na veia dessa Já construção. tem aquela veia ali, né, Com de certeza. organizador político, de trabalhador ali que está no processo pedagógico da categoria. Exato, e essa é a importância, né? A luta, ela é pedagógica, a luta, ela mobilizou, imagina, mais de 30 mil funcionários autorizaram desconto em folha para que os outros, para suprir a necessidade os dos colegas demitidos, fossem exonerados. mantidos. É um movimento muito bonito, do qual eu me orgulho muito, e demorou até que eu tivesse maturidade, consciência política para começar também a participar dessas movimentações. Um marco para mim foi as manifestações de 2013, foi a minha primeira participação em organização de manifestação. Eu participei das movimentações, das organizações do movimento Passe Livre aqui da Baixada Santista, e ali eu me apaixonei pela luta, pela mobilização, pela organização, pela construção, e pensei, puxa, eu preciso buscar espaços em que eu consiga entender mais do processo político, entender mais da importância da participação e como fazer uma transformação efetiva. E aí busquei por espaços de formação. RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, é um deles. O próprio Politize veio nessa construção em busca por mais educação política, por entender a teoria e a prática da política. Somos 1000 mobilizadores na Baixada Santista. Exato. Discutindo política. É um movimento muito bonito. Eu ingressei nele só em 2018, mas antes de chegar no Politize em 2018, eu havia sido candidato já em 2016, foi minha primeira experiência como candidato a vereador. Me apaixonei, foi uma candidatura na raça, mobilização na rua. Eu fazia todos os dias a minha campanha na rua, não fiz santinho, fiz uma proposta diferente. O resultado para mim foi incrível, não esperava o resultado que eu tive, e dali para frente foi só buscando uma maior construção, um maior aprimoramento,
melhoria no discurso, entender o contexto, aprender mais sobre política, até que eu cheguei no Politize em 2018. Comecei a fazer palestras sobre educação política por conta da formação que a gente tem no Que é muito consistente, no inclusive. Politize. A ideia do Politize ela é muito boa, né? Porque ela não é só uma formação teórica. Ela faz com que quem está participando do programa se engaje, provoca, né, a construção. produzir soluções, a apresentar também. Pois é, e hoje a gente tem isso, né? Como produto do primeiro ano, na sua participação como que a gente chama de multiplicador do Politize, você tem que entregar um canvas de política pública, ou seja, você aprende durante o curso sobre a formação do Estado, sobre o que é política e democracia, mas você sai como resultado dessa formação, você entrega uma política pública efetiva, real, né, que possa ser implementada. Então, é uma formação incrível, e até por conta dessa formação, dessa experiência com a educação política, hoje eu faço pós-graduação em ciência política. Nossa, que legal. Para aprimorar ainda mais esse conhecimento e multiplicá-lo. Aí eu entrei mesmo nessa formação para poder continuar com essas palestras, com esses... Com o processo pedagógico, né? Exato. Com esse compartilhamento de conhecimento de uma forma mais robusta e mais embasada. Puxa, que legal. Bom mesmo, Gabriel. E aí, só para pegar o gancho, né, Dani, de como eu cheguei no parque, em 2020 eu fui novamente candidato a vereador, mais do que dobrei a minha votação. E já na campanha eu falava sobre empreendedorismo, eu tinha um pacto que os candidatos que quisessem assinavam com o Sebrae, com uma série de políticas para a região aqui, né? Foi uma ação regional do Sebrae, para que fossem implementadas políticas que facilitassem e fomentassem o empreendedorismo. E aí, pós-eleição, eu recebi um convite para estar na diretoria técnica do Parque Tecnológico, que tem essa responsabilidade de implementar projetos, de falar com a população, de apresentar o Parque Tecnológico para fora do parque, né? Falar para fora, falar com a população e atrair os jovens, os empreendedores para dentro do parque. E a gente pode falar um pouquinho mais do que Nós é. Nós vamos falar disso já. Eu queria te pedir para você contar para nós aqui, explicar mesmo, como um embaixador Politize, que é o que você faz o tempo inteiro, né? Que é dar aula. Conta um pouco para nós, de forma bem pedagógica, qual a função social do Parque Tecnológico, né? E como ele atende a população necessariamente em que necessidade? É só no empreendedorismo? Ele tem ali um cunho educacional também? Tem um serviço a ser devolvido à sociedade? Conta pra gente como funciona o parque e como as pessoas podem ter acesso também a espaços desses, que eu sei que Santos, inclusive, tem outros espaços assim de hubs de tecnologia para além do parque, né? Conta pra gente qual é a proposta desse espaço. Legal. Eu vou usar como gancho algo que já é muito bem sucedido e que quase todo mundo conhece, que é o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Vale do Silício hoje é a sede das grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Apple. As pessoas mais ricas do mundo hoje estão concentradas ali naquele local e enriqueceram por conta da tecnologia. A ideia de um parque tecnológico é a ideia do Vale do Silício. É uma região geográfica que funciona para atrair naquela região diversos atores, diversas pessoas, diversas empresas que, de alguma forma, colaborem para o desenvolvimento a partir da tecnologia e da inovação. Então, o governo do estado, ele escolheu diversas regiões aqui no estado para instalar parques tecnológicos de acordo com as vocações dessas regiões. A Baixada Santista recebeu um parque tecnológico, se eu não me engano, a lei de criação do parque tecnológico é de 2011 e ele começou a funcionar, a operar em 2013. E naturalmente, a nossa vocação aqui mais forte econômica é o porto, mas ele não se limita à inovação dentro do porto. E aí, como é que funciona? Então, hoje, no centro de Santos, o centro que a gente chama de centro expandido, são 9 bairros, da Vila Nova até o Paquetá, Sabuó. É uma região que funciona para atrair empresas de base tecnológica, para atrair universidades, instituições de ensino, para atrair pequenas iniciativas, empresas, startups que a gente chama, né? Startup é uma empresa que está nascendo com uma forma nova de atuar. E nessa região a intenção aqui, através até de incentivos econômicos, então há uma redução de ISS, há uma isenção do IPTU para que essas empresas se instalem. Então esses 9 bairros aqui de Santos, o que a gente chama de centro expandido, eles através desses incentivos econômicos, eles funcionam para fazer a atração dessas instituições, empresas, universidades, pessoas, empreendedores, para que nessa região eles se estabeleçam e que colaborem, que todo esse que a gente chama de ecossistema colabore para fomentar o desenvolvimento de novos negócios,
para incrementar e melhorar processos que já existam, para que os empreendedores consigam desenvolver as suas ideias. Então, algo que é até anterior ao próprio Parque Tecnológico de Santos é a incubadora de empresas. E a incubadora de empresas funciona exatamente assim. Eu tenho uma ideia, não sei como viabilizá-la, não sei como torná-la um negócio, eu levo para a incubadora de empresas e tenho acesso a diversos parceiros que me ajudam a fazer isso virar um negócio. Então, esse é o conceito de Parque Tecnológico. O que nós temos em Santos para gerir esse Parque Tecnológico? Uma fundação pública, da qual eu faço parte, na qual estou como diretor técnico, e essa fundação ela é responsável por gerir o Parque Tecnológico e também a sede do Parque Tecnológico, que é o prédio que nós estamos sediados, um prédio novo, ele foi entregue em outubro de 2020, na Vila Nova, em Santos, 7.000 metros quadrados, é um baita desafio que nós temos, uma oportunidade e um desafio, que é tornar aquele local atrativo para que as pessoas queiram lá estar para trazer esse desenvolvimento a partir da inovação e da tecnologia. Então, hoje, na sede da fundação, a gente toca a incubadora de empresas, mas a gente quer transformar aquele espaço num hub de inovação. E o que é um hub de inovação? Como se fosse o polo gravitacional de tudo isso que eu falei. Então, o hub ele vai atrair as universidades, os professores, os alunos, pesquisadores. O hub ele vai atrair empresas de tecnologia que já estão, que já são bem-sucedidas, empresas que estão nascendo, que são as startups. Ele atrai empresas que não são de base tecnológica, empresas tradicionais. Então, por exemplo, se a gente quiser falar da inovação do Porto, a gente chama as empresas do Porto e fala, aqui a gente quer desenvolver um programa de inovação para vocês. Tragam para cá os desafios que vocês têm e aqui a gente vai propor soluções para esses desafios. Então, a sede ela vai se tornar e está se tornando um hub de inovação com diversas oportunidades. E é legal mencionar que o parque, apesar de ter esse nome de Santos, a vocação dele é regional. Então, para atrair... Isso eu não sabia. Para atrair jovens, empreendedores, pessoas que são jovens há mais tempo, porque há espaço para todo mundo. A gente tem projetos hoje construídos, ainda não estão rodando, mas projetos que estão conectados com as ODS da ONU. Então, a gente vai trazer formação e oportunidades específicas para mulheres, para injetar mulheres no mercado de trabalho de tecnologia, porque se a gente já tem uma disparidade, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho, na tecnologia isso é mais acentuado, sobretudo nos cargos de mando e poder. Então, mulheres na tecnologia, a gente vai trazer formações específicas de inclusão digital para terceira idade, então políticas de longevidade com inclusão digital, com programação de jogos, programas bem legais, e também programas com inclusão social e desenvolvimento econômico para jovens da região em situação de vulnerabilidade, para injetar no mercado de trabalho de tecnologia. Eu não sei se você sabe, Dani, mas a gente tem uma carência mundial hoje por desenvolvedores, que são o pessoal da tecnologia que trabalha para desenvolver toda a estrutura de um site, de um aplicativo, tanto aquilo que você vê visualmente... Profissional de criação mesmo. São os que chama de devs na terminologia, e no mercado mundial há uma carência por esses profissionais que ganham muito bem, inclusive. Então, a gente tem faculdades aqui na região que formam esses profissionais, mas não é o suficiente para o mercado de trabalho local, estadual, nacional e internacional. E o que a gente vai fazer, porque é uma responsabilidade nossa, fomentar o desenvolvimento econômico, a gente quer trazer formações complementares às universidades, aos cursos técnicos que nós temos aqui. A gente forma muita gente aqui, né? Temos muitas universidades, mas a gente acaba perdendo os nossos jovens, perdendo a mão de obra para a capital, que está aqui do lado, e para outras cidades. A gente quer que esses jovens se estabeleçam aqui, trabalhem aqui na região, porque a gente está muito próximo de São Paulo, né? No mercado de tecnologia, eles não precisam ir para lá, e a gente tem um grande ativo na Baixada Santista, que é a qualidade de vida. Você falou de uma questão que é a inserção dos jovens em vulnerabilidade no mercado de trabalho extremamente elitista também, porque você precisa fazer um investimento nessa educação específica que não vai só para estudo de livre pesquisa, vai também um experimento. Você precisa fazer um investimento em material, em computador, então não dá para ser qualquer material, não dá para ser qualquer computador, não basta ser um laptop. Então, tudo isso demanda um investimento de recursos financeiros importantes que essa população em especial, gosto muito quando você fala que também tem um cunho voltado para o recorte de gênero, que é super necessário, mas falar de jovens em situação de vulnerabilidade é falar de jovens que mal têm a oportunidade de terminar o ensino médio,
né? Por toda a fragilidade envolvida o ciclo familiar. E aí, eu sou uma extrema defensora, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, das políticas de acesso e permanência na educação, né? Políticas que visam um público-alvo específico, né? Traça esse perfil, essa persona desse público, e garante a esse público não só acesso àquela universidade X, ou às vezes é a um curso específico, mas às vezes é a uma instituição específica, ou às vezes a oferta é a partir do território, né? Jovens desse território, garante a eles o acesso a essa formação, mas também garante a permanência, que é a mobilidade, a alimentação, a residência, no caso da ausência da mobilidade. Eu queria te perguntar, você jovem, né, super antenado nesse mercado de tecnologia, se você percebe na nossa região que talvez seja essa uma das fragilidades que a gente tem, uma região que tem tantos jovens, e a gente vê isso pelo Politize, né? Cada turma é um celeiro de procura e está sempre formando turmas maiores. A gente teve que expandir mais os embaixadores para dar conta da demanda e, ao mesmo tempo, me parece, eu sinto um pouco isso, a ausência de políticas, né, de Estado mesmo, que ofereçam para esses jovens essas oportunidades. Você acha que o Hub, talvez, consiga firmar essa ponte, essa parceria público e privada? Porque o Hub é um grande parceiro do Sistema S, e o Sistema S é a chave para abrir esse tipo de porta, né? Tanto na formação de empreendedorismo, mas também para formações no geral dentro do mercado de tecnologia e profissionais técnicos. O que você acha sobre essa questão da necessidade versus a ausência mesmo da oferta de serviço? Não, é fundamental essa interlocução, esse olhar holístico para todo o problema, né? A gente não basta só para trazer um pouco do que a gente vivenciou com a pandemia. Quantos jovens não puderam estudar porque simplesmente não tinham os instrumentos necessários para estudar de casa? Muitos ficaram, né, fora. Não tinha pacote de dados, né, um computador. Precisavam usar o Wi-Fi público, enfim. Então a gente ainda carece muito de estrutura para dar mais oportunidade para esses jovens. E fora os que, além de não ter essa estrutura material para poder estudar, tiveram que complementar a renda de casa, porque a pandemia agravou a situação financeira de muitos, quase todos. Mas sim, você mencionou um grande parceiro nosso, inclusive nós tivemos hoje uma reunião com o Senac, que faz parte do Sistema S, e que vai trazer para a gente uma série de cursos gratuitos para a gente fomentar a inclusão digital, o empreendedorismo lá no parque. E nós já temos programas rodando junto com o Sebrae, que é outro parceiro. Então, nós tivemos um que rodou ano passado e selecionou 32 startups aqui da região. Tivemos gente de Praia Grande, de São Vicente, de Santos, de diversas cidades aqui da região. É um programa que a gente chama de pré-aceleração. Então, para quem está num estágio bem inicial e ajuda a virar um negócio, aquela ideia, aquela iniciativa. A pessoa tem uma ideia só e não sabe se vai dar certo, e aí o programa ajuda a tornar... A testar esse produto, a resolver pontas, né, que estão faltando ali. Então, a gente dá toda essa assistência junto com o Sebrae e com a Associação Brasileira de Startups, que é uma associação de nível nacional. E hoje nós temos, de novo, esse programa aberto e também um programa focado para o Porto, isso só para trazer o gancho da parceria com o Sebrae. A gente tem também um programa para lançar com o Senai, que é esse que eu falei, de formar desenvolvedores, e aí a gente vai ter recorte de inclusão digital, vai ter recorte de gênero, vai ter recorte racial. É importante trazer todos esses públicos para dentro desse programa. Mas qual que é a particularidade desse programa com o Senai? Ele é uma cópia muito bem sucedida de algo que já rodou em Santa Catarina, que é um programa que forma desenvolvedores, mas com patrocínio da iniciativa privada, que vai absorver essa mão de obra. Então, a gente cuida de toda a cadeia. Fecha o ecossistema, Exato. né? Então, você oferece, você vai captar o jovem na necessidade, vai oferecer a formação e já entrega ele para suprir o déficit de força de trabalho. E, claro, quando a gente está falando em jovens em situação de vulnerabilidade, não dá para esperar o ciclo do ensino superior, um ciclo do ensino técnico, para que ele possa, então, ser empregado. A gente está falando de um curso que, a depender da maturidade, do grau de habilidade que esse jovem tem com a tecnologia, ele já começa a ser empregado na forma de estágio na metade do curso, que vai durar 9 meses. Nossa, que ótimo! E assim, a gente conversa com as empresas da região e até de fora, de São Paulo, na capital,
que têm demanda por essa mão de obra e eles estão ávidos por participar dessa formação. Por quê? Porque é uma formação rápida, estamos falando de 9 meses, específica para injetar esses jovens no mercado de trabalho e com uma particularidade. Quando essa empresa patrocina, e esse patrocínio é direto com o Sebrae, a gente, enquanto parque tecnológico, a gente só faz essa ponte entre a empresa e o Senai e faz a atração dos jovens. Quando essa empresa patrocina, ela também destaca um profissional da empresa para trazer uma mentoria do negócio dela. Ou seja, se é uma empresa de tecnologia do Porto, ela já vai trazer para esses jovens quais são as dores, como que funciona o mercado do Porto, como que é exatamente, como que ela lida, para que serve a tecnologia dela aplicada ao Porto. Para que esse jovem, ao final do curso, já saiba como é que a empresa trabalha. E a tecnologia tem uma gama infinita, né, de oportunidades e possibilidades. Ele pode não se encontrar ali, mas certamente estando no parque ele vai ter relacionamento com diversas outras frentes que ele possa ter uma oportunidade. Mas esse programinha específico é legal por isso, porque a gente se preocupa com a formação dele, que é curta, é rápida, ele precisa ir para o mercado de trabalho, mas com uma expectativa, não uma garantia, a gente não pode garantir que o privado vá contratar, Sim, sim. mas com uma expectativa muito, muito robusta e muito concreta de que ao final do ciclo ele possa ser contratado por essas empresas que patrocinaram o programa. Então, a gente está olhando para toda a cadeia, preocupado com esses jovens que precisam trabalhar, conversando com as empresas que precisam dessa mão de obra e falando com parceiros que têm a competência, a expertise, Senai, Sebrae, Senac, as universidades da região, que são todas conveniadas, quase todas conveniadas ao Parque Tecnológico. Então, eles têm como responsabilidade nesse convênio disponibilizar professores, disponibilizar laboratórios, trazer os alunos. Então, essa que a gente chama de colisão saudável, né? Todos atuando ali para que a gente fomente o desenvolvimento econômico com inclusão social por sermos públicos. É certo afirmar que a tecnologia é o mercado presente, quiçá o futuro. É certo afirmar isso? Que esse é o novo mercado de trabalho. Você venha de um sistema mais operacional, de uma linha de trabalho de produção mais voltado para a industrialização, mas mesmo na industrialização, é certo a gente afirmar hoje que essa é a sacada, e não é só para o futuro. Hoje já está acontecendo esse mercado. Eu não tenho dúvida, a minha formação é direito, eu sou advogado, e a gente já está vendo experiências no meio jurídico com o metaverso, que é um dos temas mais atuais, mais sofisticados na tecnologia, um mundo paralelo a esse nosso que a gente vive. Tenho medo do que vai significar e representar esse metaverso, mas o meio jurídico já está falando sobre audiências no metaverso. Então, a tecnologia ela tem que ser entendida como um meio, e ela vai estar presente em todas as cadeias produtivas, em todas as formas de trabalho que a gente tem, e nas que a gente nem sabe ainda que serão, ainda vai descobrir. que a gente ainda vai descobrir. Então, por exemplo, hoje, concreto, uma das coisas que a gente discute no parque, nós estamos em contato com uma grande empresa de tecnologia global que quer trazer para a região, para a Baixada Santista, um grande programa de inclusão digital, e um dos públicos-alvo que a gente discute são os trabalhadores portuários, porque muito em breve, grande parte do trabalho braçal vai ser substituído por máquina. E o que a gente faz com esses trabalhadores? A gente relega-os para se virem e estejam à própria sorte, ou a gente capacita esses trabalhadores para que eles sejam os condutores dessa tecnologia no setor que eles já estão familiarizados. Então, a gente precisa trazê-los para a tecnologia, para eles entenderem que a tecnologia está ali como aliada na produtividade dele, e ele tem que se apropriar desse mecanismo para poder trazer essa efetividade e agregar valor também à própria mão de obra dele. Então, a tecnologia, se a gente entender ela e olhar para ela como meio, com certeza ela está presente em todos os ramos e todo o mercado de trabalho, e, sobretudo, nas posições que a gente ainda nem sabe, nem consegue imaginar que a tecnologia vai trazer de novos postos de trabalho. Nossa, Gabriel, que entrevista, cara. Eu tinha certeza que a gente ia ter um tempo assim de qualidade, e que não é só um papo, né? Porque é um papo, ao mesmo tempo, é um serviço de utilidade pública. Porque, olha, a gente está aqui conversando há uns minutinhos, o Gabriel já falou de umas 5 oportunidades diferentes de ingresso nesse mercado, de forma qualificada, e aqui dentro da nossa regionalidade. Eu gostaria muito que a minha cidade aqui em São Vicente atuasse nessa conexão junto ao parque também, né? Eu sei que tem
um projeto de Hub de Tecnologia em discussão aqui. Tenho dado minhas contribuições, sei que tem muita gente qualificada à frente desse debate aqui na cidade, mas acho que é urgente, né? É urgente, é como você fala, a gente leva a oferta até onde está a extrema necessidade, porque a gente está falando de uma região que, embora tenha o porto, que tem uma vocação econômica fantástica, né, que movimenta aí toda a América Latina, a gente também está emergido no núcleo aqui com 9 cidades, onde grande parte delas estão inseridas numa realidade de miséria e grave insegurança alimentar extrema. Então, são é muito dicotômico, né? São 2 contrastes na mesma região, e tendo espaços como o parque e os hubs de tecnologia que ele propõe a construir ali, a gente consegue levar a oferta dessa transformação diretamente aonde está a maior parte da necessidade. Eu queria te agradecer muito, pedir para você fazer as suas considerações finais, deixa aí os contatos do parque, como que esses jovens conseguem ter acesso a esses projetos, a esses programas, né? Quando que abre o próximo processo de inscrição, por exemplo. Por favor, termine a oferta desse serviço de utilidade pública tão fabuloso que é a inserção dos jovens no mercado de trabalho de tecnologia. Legal, Dani. A gente, fazendo o meia-culpa aqui, hoje a gente está passando por um processo de transformação do nosso site, de melhoria da nossa comunicação. A gente precisa que a população se aproprie desse espaço, porque a gente está falando de um espaço público e que vai trazer desenvolvimento econômico com inclusão social para a região da Baixada Santista. Então, a gente está passando por uma mudança e uma transformação na nossa comunicação para melhorar esses acessos. O nosso site é fpts.org.br. Nele nós vamos incluir todos esses programas que eu falei para você. Nós já temos esse programa Start e o do Porto. Eles já estão com uma página direcionada ali na página principal. Nós estamos presentes no LinkedIn também, e lá sempre são postadas as inscrições para os programas, mas eu sinto muita falta de estarmos nos espaços onde os jovens estão. E muitos deles não estão no LinkedIn e poucos deles acessam sites. Hoje a gente está falando de outras plataformas, de outras redes sociais, e é nossa obrigação ir até essas redes para chegar nos jovens, e não eles ficarem sabendo que tem uma página nossa no LinkedIn. Então, é uma meia-culpa porque nós estamos preocupados e vamos alcançá-los através... Não, vamos fazer ponte aí com todas as entidades de aprendizagem já para colocar essa galera, essa molecada para trabalhar. Então, lá no site a gente tem o e-mail institucional do parque, podem entrar em contato, quem quiser conhecer o prédio, eu estou super à disposição, faço questão de receber, contar sobre os programas que nós já temos, que nós teremos, a estrutura que está sendo montada ali, né, nesse prédio formidável, e fazer um apelo a todo mundo que está assistindo, se apropriem desse espaço, que é um espaço público, é um espaço nosso, por ser público tem essa responsabilidade com a inclusão, tem a responsabilidade com o desenvolvimento econômico, e quanto mais as pessoas participarem e se apropriarem desse espaço, tenho certeza que a entrega dele vai ser cada vez melhor e com integração regional. É muito importante esse olhar, ele não é de Santos, ele é da Baixada Santista. A Baixada Santista tem uma vocação incrível, não é só porto, tem muita coisa para ser feita e é importante que a população se aproprie desses espaços e aproveitar para agradecer por esse espaço aqui, por esse momento. Gostei demais e fico à disposição. Obrigado. Eu que agradeço a tua vinda até aqui. Já tinha tempo que eu tinha o desejo da gente bater esse papo aqui com os seguidores, porque o pessoal manda muita pergunta, fala muito sobre tecnologia, sobre esse universo do trabalho que se abre, e há, sim, um dano direto, né, no mundo do trabalho quando há pouco processo pedagógico, político sobre o mundo do trabalho. A prova disso são tantos direitos que a gente perdeu recentemente por falta mesmo de conhecimento político, por falta de compreender quão importante é fazer parte desses projetos. Então, também já deixo aqui o convite. O Gabriel é uma das nossas referências no Politize Baixada Santista, foi meu professor na minha formação de multiplicadora, hoje meu colega de embaixada, muito experiente, na verdade eu ainda continuo lá fazendo aula com ele. Então, tenha acesso a esses espaços, você jovem, procure esses espaços, porque ter pessoas como você aqui, Gabriel, só fazem gerar cada vez mais nos nossos seguidores e na nossa juventude regional aqui, o desejo em ingressar no mundo do trabalho com consciência política,
com pertencimento, mas também com seus direitos ali garantidos e assistidos pelo poder público e da iniciativa privada em parceria. Obrigada por ter vindo aqui hoje, viu? Obrigado, eu que agradeço. Esse foi o seu Fala Trabalhadora, o programa onde você, o trabalhador, protagoniza.